Audiobook do livro Dylan e Maggie, Quando o Amor é o Destino. Capítulo 13. Na segunda, Dylan foi embora. Uma sensação avassaladora de vazio me consumiu. Senti-me perdida, sozinha, como se o mundo tivesse desmoronado ao meu redor. Não tive forças para ir para a faculdade. Não sabia como encararia a Liv depois de tudo o que aconteceu. Em um impulso, liguei para a tia Jéssica. Marquei um encontro para aquele mesmo dia. Algo dentro de mim ansiava por respostas, como se as palavras dela pudessem, de alguma forma, me dar o rumo que eu tanto precisava. Cheguei ao restaurante e ela já estava lá, esperando por mim. Sentei em sua frente. Seu olhar distante, como se estivesse hesitando em começar a conversa. Eu apenas a encarei, e ela suspirou antes de romper o silêncio. Sinto muito, Maggie. Não queria que você descobrisse assim. Suas palavras suaves e cheias de arrependimentos não foram suficientes para amenizar a dor que se espalhava pelo meu peito. Por que você nunca me contou? Por que escondeu de mim que eu tenho um pai? Por que me privou de conhecê-lo? As palavras saíram como um grito abafado, uma explosão de sentimentos reprimidos que estavam prestes a me consumir. Ela baixou a cabeça como se estivesse reunindo coragem para responder. E então, em um suspiro profundo, as palavras vieram, quebrando a parede do silêncio que havia se formado entre nós. Meu irmão me fez prometer que você nunca saberia. Ele tinha você como uma filha de verdade, Maggie. Seu pai já é falecido. Ele morreu antes que sua mãe descobrisse que ela estava grávida. Meu mundo se despedaçou nesse instante. O chão parecia ter sumido debaixo dos meus pés e uma sensação de desamparo se apoderou de mim. Um pai morto. Mais uma dor irreparável na minha vida. Como ele morreu? A pergunta saiu como um sussurro, uma necessidade de entender o fim daquele homem que até então eu sequer sabia que existia. Tentativa de assalto. Meu irmão conheceu sua mãe quando ela já estava com 4 meses de gestação. Aquelas palavras me cortaram como facas afiadas, e o silêncio voltou a nos envolver. Meu coração parecia estar se desfazendo a cada segundo. A minha mãe era mesmo uma prostituta? A dor da minha voz era clara, mas o olhar dela me respondeu antes mesmo que eu pudesse perceber. Não, Maggie. Sua mãe era uma jovem que veio tentar a vida aqui no Rio, depois que a mãe dela faleceu. Ela era gaúcha. Foi dela que você herdou os cabelos loiros e os olhos azuis. Meu irmão se apaixonou perdidamente por ela. Começaram como amigos, mas ele quis assumir você. Na época, nós não concordamos. Achamos que era uma loucura, mas ele a amava. Ele era estéril, nunca poderia ser pai. E para ele, você era um presente de Deus. Ele te amava, Maggie. As palavras dela me cortaram como se fossem lâminas e eu não conseguia mais conter as lágrimas. Por isso que você nunca gostou de mim. Ela hesitou por um momento, como se as palavras que eu tinha dito a atingisse de uma forma mais profunda do que eu imaginava. Não é que eu não goste de você, Maggie, mas não consigo ver você como minha sobrinha. Eu não sabia o que sentia, havia algo profundamente doloroso naquela revelação. Como se todas as peças do quebra-cabeça da minha vida estivessem, de repente, se encaixando, mas em uma imagem que eu não sabia mais como olhar. Eu posso ter avós, tios, primos. Você sabe como eu posso encontrá-los? Era minha última tentativa desesperada de encontrar alguma raiz, algum laço que me conectasse a essa história tortuosa. Ela balançou a cabeça lentamente. O olhar pesado e um pesar profundo se refletiu em seu rosto. Não, Maggie, sinto muito. Quando sua mãe aceitou meu irmão, ela deixou para trás sua verdadeira família. Com um suspiro, ela tirou algo da bolsa. Uma fotografia. Uma chave para o meu passado. Encontrei isso nas coisas da sua mãe. Guardei por todos esses anos.
Ela me estendeu a foto. E ao olhar aquela imagem, eu soube que nada mais seria como antes. Ela colocou a fotografia sobre a mesa virada para baixo, como se hesitasse em me entregar aquela verdade. No verso da imagem, a inscrição dizia: pai biológico da Meg. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam ao virar a foto e ali diante de mim estava o homem que por toda a minha vida eu havia desconhecido. Ele era bonito, com traços fortes, um olhar sereno. Mas ao olhá-lo percebi que eu não me parecia com ele. Eu era mais parecida com a minha mãe. Os olhos azuis, os cabelos loiros. Fiquei por um longo e silencioso momento fitando aquele rosto que nunca havia feito parte da minha vida, mas que agora invadia minha alma de maneira avassaladora. O meu verdadeiro pai. Eu ainda não conseguia acreditar que ele, alguém tão distante e ao mesmo tempo tão presente, fosse real. Qual era o nome dele? A pergunta saiu sem pensar, como se ao pronunciá-la eu pudesse finalmente dar um nome àquela dor profunda. Sinto muito por isso, Meg. Eu não sei nada sobre ele. E ali estava. O vazio absoluto. Tudo que eu tinha dele era aquela fotografia. Uma imagem congelada no tempo. O retrato de um homem que eu jamais conheci e que nunca poderia conhecer. A dor queimava por dentro como uma ferida que não cicatriza. E o pensamento que talvez eu tivesse uma família. Uma família verdadeira, uma que eu nunca teria chance de ver, de viver, de conhecer. Quando cheguei em casa, o tempo parecia ter parado. Passei horas olhando para a fotografia sem saber o que fazer com ela. Com a dor que ela carregava. O celular vibrou. Era Dylan me ligando. Não atendi. Preferi a solidão. Preferi estar sozinha com a minha tristeza, encarando-a de frente. Olhei uma última vez a foto e decidi guardá-la. Chorar por ela não traria ninguém de volta. Guardando a fotografia no fundo do armário, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eu voltaria a sorrir. Eu seguiria em frente, apesar de tudo. Mais tarde tomei um banho quente, tentando me livrar do peso que me envolvia. Peguei o celular e liguei para o Dylan, pedindo para jantarmos fora. Ele não me cobrou, ele não questionou minha ausência. Ele aceitou, de imediato. Às 20 horas ele já estava na porta do meu prédio. O jantar foi leve, mas algo no ar estava diferente. Quando ele me pediu em namoro, eu não hesitei. Eu estava pronta para me permitir ser feliz, para me entregar a algo bom, algo que me fizesse esquecer por um momento as sombras que me perseguiam. Aceitei e me entreguei ao instante, ao que estava diante de mim. Fomos para o meu apartamento e passamos a noite juntos. Nossos corpos se encontraram com a intensidade de quem se reconhece, de quem busca no outro uma forma de se preencher. A pele dele sobre a minha, os olhos dele afundados nos meus, o calor de nossos corpos nus. O tempo ao nosso redor desapareceu. Nada mais importava, apenas o prazer que compartilhávamos. E quando finalmente chegamos ao clímax, nossos corpos relaxaram, abraçados. Nada mais importava. Dylan era meu. E eu era dele, e naquele momento não havia mais nada no mundo que pudesse nos separar. Só o agora importava.